Eu cresci numa casa onde mulher não tinha voz. Meu pai sempre foi aquele tipo de homem que quando ele batia na mesa, todo mundo ficava em silêncio. E a minha mãe, ela sempre foi submissa. Ela era dona de casa e ela vivia para poder servir o meu pai e para ficar calada quando ele gritasse. Então eu cresci pensando que isso poderia ser normal. Se o meu irmão fazia bagunça, ninguém mandava ele arrumar. Meu pai sempre falava que isso era coisa de menino, que menino era bagunceiro mesmo. E eu, se eu ficasse sem lavar a louça, coitada de mim, era grito e correiada, porque era minha obrigação, eu tinha que fazer porque eu era mulher. E aos poucos eu fui aprendendo que mulher tinha que engolir sapo, que mulher não podia reclamar de nada, só tinha que fazer. Foi assim que eles me ensinaram. E quando eu conheci o Ricardo, eu pensei que eu estava sendo salva. Eu tinha 19 anos e eu tinha acabado de sair do ensino médio. E eu não consegui passar em nenhum vestibular. Na verdade, eu nem tentei. E eu também não tinha emprego. E eu só vivia naquela tensão dentro de casa. Até que teve um dia que uma amiga me chamou para poder ir numa festa. E aí eu aceitei, né, o convite, eu não estava fazendo nada. E nesse dia eu conheci o Ricardo. Ele era mais velho, tinha uns 27 anos, tinha carro, trabalhava numa oficina e ele também morava sozinho. Ele me fazia rir, me elogiava o tempo todo, falava que eu era muito linda, que eu era especial. É aqueles típicos elogios que a gente acredita quando a gente é mais nova. E aí, nesse mesmo dia, a gente ficou. E a partir daí, a gente começou a ficar praticamente todos os dias. Até que quando completou 2 meses que a gente estava ficando, eu descobri que eu estava grávida. Eu estava morrendo de medo de contar para os meus pais, até porque eu ainda não tinha apresentado o Ricardo para eles. Então eu estava com muito medo da reação que eles podiam ter. Mas eu tinha quase certeza que eles não iriam me apoiar em nada. Mas aí eu criei coragem e contei. E aí o meu pai, com a maior frieza do mundo, ele foi e falou: agora você que se vire, quem mandou você ficar com um homem sem estar casada? Agora você lida aí com suas consequências. E minha mãe, ela ficou calada, porque ela não tinha voz e ela também não podia contrariar o meu pai. Então não teve abraço, não teve comemoração, não teve nada. Eu tive que ir morar com o Ricardo e ele morava no fundo da casa dos pais dele. E no início era super tranquilo. A gente fazia café da manhã juntos, ele colocava a mão na minha barriga e ele falava que o nosso filho seria o mais amado do mundo. E assim, durante a gravidez, ele me tratava como se eu fosse a esposa dele mesmo, sabe? Mas quando o João nasceu, eu lembro que nos primeiros dias, quando eu precisava de mais apoio, mais ajuda, o Ricardo sumiu por 3 dias. 3 dias, ele ficou assim, desaparecido, e eu não conseguia entrar em contato com ele. Ele desapareceu. E quando ele voltou, ele estava bêbado. E aí começou o verdadeiro inferno. Ele foi se transformando com o tempo. E aí ele me chamava de burra, inútil. E quando eu reclamava de alguma coisa, ele falava: tá reclamando do quê? Eu que trabalho, você não faz nada? E assim, gente, eu cuidava de um bebê recém-nascido, eu cuidava da casa, eu fazia almoço, fazia as compras. E para ele, eu acho que não parecia nada. E com o tempo, ele começou a chegar tarde do serviço. Eu acho que ele ia para o serviço e depois ele saía. E aí, às vezes, ele nem dormia em casa. E quando ele voltava, assim, tipo, no horário certo mesmo, ele chegava com muita raiva. E eu nunca entendia o porquê que ele sentia tanto ódio. Eu nunca conseguia entender. E aí, foi num desses dias que ele chegou transtornado em casa que ele me deu o primeiro tapa. Foi um tapa muito forte, porque ele estava com muita raiva. E eu comecei a chorar e falei com ele que ele não tinha o direito de fazer aquilo comigo. E aí eu acho que ele ficou com a consciência pesada, porque tinha sido a primeira vez que ele tinha feito aquilo comigo. E ele começou a chorar também, falando que estava arrependido, que ele perdeu a cabeça, que ele estava muito estressado por conta do trabalho. E aí começou a me pedir desculpa, falando que não ia acontecer mais aquilo de jeito nenhum, que ele me amava. E eu acreditei. E eu também não tinha outra saída, porque se eu voltasse para a casa dos meus pais, também seria péssimo, porque era um outro lugar que eu não tinha apoio e eu também era maltratada. Mas esse foi só o primeiro tapa de vários. E o ciclo se repetia. Mais gritos, mais tapas, mais desculpas. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Nem minha mãe, nem meus amigos. Eu me afastei de todo mundo porque eu tinha vergonha.
eu só vivia roxa. E o Ricardo, ele fazia questão de me isolar. Ele falava que todo mundo era falso, que ninguém gostava da gente. E aí teve uma vez que ele pegou uma conversa minha com uma amiga no telefone. E aí ele destruiu meu telefone, quebrou meu telefone todo. Eu era refém dele, totalmente refém. Eu não conseguia fazer nada para mudar aquela situação. Eu ficava com muito medo dele. Então eu passei a ser como a minha mãe, submissa. Eu mal respondia às coisas que ele falava e eu sempre respeitava tudo. Tudo que ele mandava, eu fazia. Mas no fundo, eu sabia que aquilo ali não estava certo e que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Todos os dias, eu acordava cedo para cuidar do João. Ele era a única coisa boa que eu tinha. E eu prometia para mim mesmo, todos os dias, algum dia eu vou tirar a gente dessa situação. Quando o João completou uns 7 anos, eu comecei a pensar mais nisso. Eu queria estudar, trabalhar, mas aí o Ricardo ria da minha cara e ele falava: vai trabalhar onde? Você não sabe nem limpar a casa direito? E aquilo me doía, mas me doía de um jeito que eu não sei explicar. Mas isso não me fez desistir, isso me deu força. E aí eu comecei a estudar de madrugada. E aí quando ele dormia, eu pegava o telefone dele escondida e aí eu começava a pesquisar as coisas até que eu consegui encontrar uns cursos online que não precisava pagar. Eu lembro que eu fiz curso de Word, Excel e até Canva. E aí eu salvava alguns PDFs, eu pegava um caderno velho que eu tinha e fazia umas anotações e assim eu fui aprendendo. E eu passei quase 2 anos assim, estudando de madrugada, escondida dele. O João estava com quase 10 anos quando tudo chegou no limite. Teve uma noite que o Ricardo chegou transtornado em casa e aí ele me empurrou. E quando ele me empurrou, ele levantou a mão assim para poder me bater. E aí eu lembro que o João saiu correndo e veio até a minha direção. E com essa idade, né, 10 anos, ele já entendia um pouco mais das coisas. E aí ele olhou pro pai dele e ele gritou e ele falou: você não vai fazer isso com a minha mãe, você não vai bater nela. E aí o Ricardo paralisou na hora, porque o João nunca tinha tido essa reação. E ele nunca imaginava uma reação dessa vindo do nosso filho. E aí eu lembro que eu fiquei ali no chão com o João tentando me proteger. E ele sofria muito comigo também, por conta dessas coisas que o Ricardo fazia. Eu não podia mais esperar, não dava mais para poder planejar. Eu queria e precisava sair daquela casa o mais rápido possível. E foi isso que eu fiz, nesse mesmo dia. Eu esperei aquele monstro dormir, e aí eu peguei umas roupas minhas e do João e coloquei numa sacola plástica. Eu peguei os nossos documentos e também o cartão do SUS. E aí eu lembro que eu saí com ele à noite, a pé. E eu fui bater na casa de uma amiga minha de infância. Ela morava a uns 20 minutinhos da minha casa. E aí quando eu bati lá, ela atendeu, me acolheu. E aí ela disse que eu podia ficar. E aí a gente dormiu no colchão na sala. E no outro dia, a gente conversou, eu expliquei para ela tudo o que tinha acontecido. E ela me apresentou uma ONG que ajudava mulheres que eram vítimas de violência doméstica. E aí, o que aconteceu? Eu passei uma semana na casa dela e depois eu fui para essa ONG. E até porque na casa dela não dava para poder ficar e eu também não queria incomodar. Então, eu decidi ir para a ONG com o meu filho. A ONG abrigou eu e o meu filho. E com muita ajuda, eu consegui entrar num curso de auxiliar administrativa. E aí eu lembro que eu ganhei um notebook usado, tinha vale transporte e eu também consegui colocar o João numa escola. Eu coloquei ele numa escola que era bem pertinho da casa daquela minha amiga. E aí com muita garra eu fiz o curso, eu lembro que eu passei noites estudando, revisando a apostila e eu tentava aprender tudo que eu podia. E aí quando eu terminei esse curso, eu finalizei ele, graças a Deus, eu consegui o meu primeiro emprego. Era numa empresa pequena, mas eu me sentia gigante, principalmente porque aquele monstro sempre falava que eu nunca ia conseguir nada, que eu nunca ia ser nada. E eu lembro que eu usei tudo aquilo que eu aprendi nos meus cursos online. Depois de um tempo, eu virei assistente, e aí eu fui promovida. E hoje eu sou coordenadora de atendimento. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu salário, que não é muito, mas é meu.
e eu conquistei a minha independência. E hoje eu moro com o João num apartamento e a gente mora em paz, sem gritos, sem medo, sem explosões, e a gente tá muito feliz. Hoje, quando eu olho pro meu passado, me dá um misto de dor e orgulho ao mesmo tempo. E com relação aos meus pais, eles não têm muito contato com meu filho, e eu também não faço muita questão, porque a criação que eu recebi não é a criação que eu quero dar pro meu filho. E o Ricardo, ele vê o filho dele umas 3 vezes por ano no máximo, quando ele lembra, né, que tem filho. Mas, independente de tudo isso, eu tô super feliz, realizada, porque eu consegui conquistar tudo aquilo que eu queria. E agora, finalmente, eu tô dando uma vida digna pro meu filho.